Você já pensou que uma simples entrega poderia se transformar num dos momentos mais marcantes da sua vida? Meu dia a dia no asfalto, na correria contra o relógio, onde cada pedido é apenas mais um número na tela do celular. A gente se acostuma com a rotina, com a impessoalidade de pegar uma sacola e levar um destino. Mas numa noite específica, o aplicativo me enviou para uma rota que não estava no mapa. Uma viagem que me ensinaria, da forma mais inesperada possível, sobre a urgência do afeto. O que começou como um pedido de lanche trivial, terminou como um testemunho silencioso de uma despedida. Para mim, aquele sanduíche virou uma lição inesquecível sobre como o amor pode ser a única coisa que realmente importa no final. Era uma noite de terça-feira, com aquele mormaço típico que gruda a camisa no corpo e deixa o asfalto com cara de suado. Para mim, era só mais uma noite, um cenário repetido de uma peça que eu encenava todos os dias. O sol já tinha desistido e a cidade se transformava naquele emaranhado de luzes, buzinas e pressa que era o meu escritório. Minha moto, uma guerreira calejada, costurava entre os carros num balé arriscado e automático. Meus sentidos estavam ligados no 220 volts. O olho no retrovisor, o ouvido no ronco do motor dos ônibus e o foco principal na tela do celular, a verdadeira bússola da minha noite. O aplicativo não dava trégua, era um ping atrás do outro, cada notificação uma nova missão, uma nova corrida contra o tempo. Pizza, farmácia, hambúrguer, açaí. Os pedidos se sobrepunham, transformando o mapa da cidade num videogame frenético. Para mim, os clientes não tinham rosto. Eram apenas pontos de coleta e entrega. Endereços e números de apartamento. Anônimos. A única coisa que realmente importava era a distância, o tempo estimado pelo GPS e a recompensa no final. O objetivo era claro e matemático: fechar a meta do dia. Pagar o aluguel, a gasolina da moto, as contas que não esperam. Eu me sentia como uma pequena engrenagem na máquina gigantesca da cidade. Indispensável, mas invisível. A mochila de entregas nas costas já fazia parte do meu corpo, um casco que me protegia e carregava o sustento. O peso variava, mas a responsabilidade era sempre a mesma. Naquela noite, a fome da cidade parecia insaciável. O trânsito estava um caos, como sempre, uma sinfonia desafinada de motores e impaciência. Eu estava no piloto automático, a mente calculando as próximas rotas, otimizando caminhos, pensando em qual rua evitar para fugir do engarrafamento. Não havia espaço para filosofia, apenas para pragmatismo. Era uma noite como centenas de outras, e eu não tinha a menor ideia de que, em meio àquele caos de concreto e indiferença, um dos pedidos que estava prestes a aceitar quebraria essa rotina para sempre. Em meio ao fluxo constante de notificações, uma nova tela se abriu com um ping agudo. Era um pedido modesto, quase invisível na avalanche de outras corridas. As informações brilharam na tela do celular, presas no suporte do guidão. Um sanduíche, daqueles bem recheados, e uma lata de refrigerante. Um combo clássico de fim de noite. Minha mente processou a informação em uma fração de segundo. Provavelmente alguém com preguiça de cozinhar ou talvez um desejo repentino depois de um dia longo. Para mim não fazia diferença. Era carga. Carga que precisava ir do ponto A ao ponto B. O que me fez aceitar de imediato, sem nem piscar, foi o endereço de entrega. Um bairro residencial tranquilo, longe do epicentro caótico do centro. Eu conhecia bem a área. Ruas arborizadas, prédios baixos, trânsito quase inexistente àquela hora. Na minha cabeça, o mapa mental se traçou instantaneamente. Pegar a avenida principal, virar na terceira à direita depois do supermercado, seguir reto por 4 quarteirões. Era uma corrida fácil, rápida, sem estresse e que me deixaria bem posicionado para o próximo chamado. Em um trabalho onde cada minuto economizado é dinheiro no bolso, era o tipo de pedido que a gente agradece. Parei na lanchonete, um lugar pequeno e barulhento, com o cheiro de fritura pairando no ar. O procedimento foi o de sempre, mecânico e ensaiado. Entrega pro app? Isso, em nome de... Chequei no nome da tela. Cláudia.
O atendente me passou a sacola de papel pardo, já grampeada. Senti o calor do lanche através do papel. Acomodei o pacote com cuidado na mochila, garantindo que o refrigerante não amassaria o pão. Mais um na conta. Subi na moto, dei a partida e o som familiar do motor me acolheu. Enquanto eu acelerava, já estava pensando no próximo passo, na próxima corrida. Aquele sanduíche e aquele refrigerante eram apenas mais um item na minha longa lista da noite, uma tarefa trivial que logo seria arriscada, esquecida. Eu não poderia estar mais enganado. Eu já devia estar na metade do caminho. A moto roncava suave e a avenida larga e bem iluminada tornava a viagem tranquila. Minha mente vagava, alternando entre a música que tocava abafada dentro do capacete e o cálculo de quanto faltava para a meta da noite. Era um daqueles momentos raros de calmaria no meio do turno, um fluxo quase meditativo onde os movimentos de acelerar, frear e sinalizar se tornavam uma segunda natureza. A brisa da noite era um alívio. Eu passava pelos prédios residenciais imaginando as vidas anônimas por trás de cada janela acesa. Para mim, eram apenas parte do cenário, o pano de fundo da minha jornada diária. Foi então que a vibração no guidão ficou diferente. Não era a trepidação do asfalto, mas o tremor insistente do meu celular. A tela se acendeu, iluminando meu painel com uma chamada de um número que eu não conhecia. Meu primeiro instinto foi uma pontada de irritação. Uma ligação no meio da rota quase nunca é bom sinal. E imediatamente o catálogo de problemas padrão se abriu na minha cabeça. Moço, esqueci de pedir o guardanapo. Você pode comprar um cigarro para mim no caminho? Ou o clássico. A localização do GPS está errada. O endereço certo é... Com um suspiro, preparei minha armadura de paciência profissional. Encostei a moto no meio-fio, sobre a luz alaranjada de um poste. O barulho do trânsito pareceu diminuir enquanto eu tirava a luva com os dentes, um gesto já mecânico. Deslizei o dedo na tela para atender, já com a resposta pronta na ponta da língua. Pois não? Falei tentando manter a voz neutra, sem deixar transparecer o cansaço. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Uma hesitação. Não era o tom assertivo de uma reclamação. O que veio a seguir não foi uma exigência nem uma instrução. Foi um som. Um som que quebrou completamente o roteiro que eu havia previsto. Era um fôlego trêmulo, o prelúdio de uma voz embargada, à beira de se quebrar. Naquele silêncio de 2 segundos, eu soube. O que quer que fosse aquilo, era totalmente diferente de tudo que eu já havia ouvido antes. Aquele fôlego trêmulo do outro lado da linha se transformou em palavras, e elas vieram com a força de uma súplica. Não era a voz de uma cliente, mas a de alguém em apuros. Moço, pelo amor de Deus! A voz era fina, esticada pela angústia, e cada sílaba parecia uma luta para não se afogar em um choro contido. A expressão pelo amor de Deus não foi usada como uma simples força de expressão. Foi um apelo visceral, um pedido de socorro que atravessou o alto-falante do celular e cortou o ar da noite. Toda a minha impaciência, todo o cansaço acumulado do turno se desfez em um instante. Meu corpo, antes relaxado, ficou tenso. Agarrei o celular com mais força como se pudesse, de alguma forma, segurar a calma daquela mulher. Então, a confissão veio em uma golfada de desespero. Eu errei o endereço. Ela disse a frase como se fosse a coisa mais terrível do mundo. E pelo tom dela, talvez fosse. Um erro de endereço era um contratempo comum. Uma dor de cabeça logística que geralmente se resolvia com um novo trajeto e alguns minutos a mais. Mas a forma como ela pronunciou aquilo, havia um peso de catástrofe em sua voz. Não era o aborrecimento de quem teria que esperar mais pelo jantar. Era o pânico de quem via um tempo precioso, insubstituível, escorrendo por entre os dedos. Um silêncio pesado caiu por 1 ou 2 segundos. Conseguia ouvir o som dela respirando fundo, tentando, sem sucesso, controlar um soluço. O barulho dos carros passando ao meu lado na avenida pareceu distante, um eco de um mundo que já não era o meu. Naquele momento, meu universo se resumia àquela voz, àquela urgência que eu ainda não compreendia, mas que já sentia na pele.
O script do meu trabalho tinha sido rasgado. Eu não era mais um entregador lidando com um erro de logística. Eu tinha me tornado, sem aviso, a única esperança de alguém em um momento de profunda aflição. Ela respirou fundo, e a explicação veio, atropelada, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Cada frase era um degrau a mais na profundidade da situação. Moço, a comida não é para minha casa. Ela começou, a voz um fio. É para o meu marido. A simples menção ao marido já mudava a dinâmica. Não era mais um pedido para uma pessoa, mas um presente, um cuidado. Mas ela não parou por aí. A pausa que se seguiu foi carregada de um peso que eu podia sentir através do telefone. Ele está internado. Ela continuou e eu pude ouvir o esforço que ela fazia para manter a compostura. Ele está no hospital. A palavra hospital caiu como uma pedra no meu estômago. A imagem do bairro residencial, tranquilo, se dissolveu, substituída pela fachada fria e impessoal de uma instituição de saúde. Meu cérebro, ainda treinado para logística, começou a recalcular a rota, mas meu coração já tinha parado para ouvir o que realmente importava. E então veio o golpe final. A informação que recontextualizou tudo, que transformou a urgência numa questão de alma. Ele está na UTI. As 3 letras pairaram no ar por um instante. UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Um lugar que não pertence ao mundo dos vivos comuns. É uma fronteira, um espaço de luta, de máquinas que respiram por pessoas, de bips que medem a vida em tempo real. Naquele momento, eu entendi tudo. O desespero na voz dela, a catástrofe que um simples endereço errado representava. Aquele não era um erro de R$ 5 na taxa de entrega. Era um erro que poderia custar um momento, talvez o último, de conforto e afeto. A mochila nas minhas costas de repente pareceu pesar 1 tonelada, não pelo lanche, mas pela responsabilidade que agora carregava. O calor do sanduíche contra as minhas costas era o calor de um desejo, de uma conexão frágil em meio a um ambiente estéril e assustador. A corrida contra o relógio não era mais pela minha meta, mas pelo tempo daquele homem, pelo tempo daquela mulher. A cidade ao meu redor desapareceu. Havia apenas a minha moto, a voz dela no meu ouvido e a missão mais importante que eu já tinha recebido. Como se sentisse a necessidade de me fazer entender a profundidade do seu pedido, ela continuou. E sua voz, que antes era de pânico, agora se quebrou em um tom de ternura e dor. Fui a única coisa... Ela começou, e a voz falhou, embargada por uma emoção que eu senti fisicamente como uma onda de choque. A única coisa que ele me pediu para comer hoje. Essa frase simples me atingiu com uma força avassaladora. Naquele instante, o item na minha mochila deixou de ser um sanduíche. Ele se transformou em algo sagrado. Eu imaginei a cena. Um homem em uma cama de UTI, cercado por tubos, monitores e o som constante e frio das máquinas. Um homem que, em meio a toda a dor, ao medo e à perda de controle sobre o próprio corpo, teve um lampejo do mundo lá fora. Um desejo. Não um desejo por algo grandioso, mas por algo simples, terreno, real. O sabor de um lanche específico. Era um fio de normalidade em um oceano de anormalidade. Era a prova de que por baixo de toda a aparelhagem médica, o homem, o marido dela, ainda estava ali, com suas vontades, suas memórias e seus gostos. Aquele pedido não era sobre fome, era sobre identidade. Era um ato de afirmação, um pequeno grito silencioso dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda sou eu. E então ela finalizou, com a voz reduzida a um sussurro, entregando toda a sua vulnerabilidade em 3 palavras. Por favor, me ajuda. Não era mais um pedido de cliente para um prestador de serviço. Era um apelo de um ser humano para outro. Me ajuda a entregar isso significava: me ajuda a realizar este pequeno milagre. Me ajuda a levar este pedaço de vida para dentro daquele quarto estéril. Me ajuda a cumprir este ato de amor.
Naquele momento, eu entendi que eu não era apenas o meio de transporte. Eu era o único que podia fazer aquilo acontecer. Eu era o portador de um último desejo, de um último gesto. A responsabilidade me preencheu, não como um peso, mas como um propósito. Não houve hesitação. Naquele milissegundo depois do seu "me ajuda", uma clareza absoluta tomou conta de mim. O mundo ao redor, com suas buzinas e luzes, pareceu se silenciar, e a única coisa que existia era a minha responsabilidade para com aquela voz. As regras do aplicativo, a rota original, a meta da noite, o tempo perdido, tudo isso se desintegrou, virou pó. Deixou de ser um trabalho. Virou uma missão, uma daquelas que a vida te impõe sem aviso prévio. Senti um calor subir pelo peito, uma determinação que eu não sabia que tinha. Era como se a minha própria humanidade tivesse sido ativada por um interruptor de emergência. Aquele lanche na minha mochila não era mais uma mercadoria. Era um artefato precioso, e eu era seu guardião. Forcei minha própria voz a sair firme, calma, tentando projetar uma segurança que pudesse atravessar a linha e acalmar, nem que fosse um pouco, o coração daquela mulher. "Fica tranquila, senhora", eu disse, e as palavras saíram com uma gentileza e uma autoridade que me surpreenderam. "Não se preocupa com nada, só me fala o nome do hospital." Eu a ouvi soltar o ar, um som misturado de choro e alívio. Era a prova de que, às vezes, a esperança pode vir na forma da voz de um estranho ao telefone. "É o Hospital Central", ela disse, a voz ainda trêmula, mas com um pingo de força que não existia antes. "Já sei onde é", respondi, minha mente já traçando o novo mapa. "Tô a caminho, eu vou chegar o mais rápido que eu puder, prometo." Não precisei dizer mais nada. Não falamos sobre pagamento extra, sobre a mudança no aplicativo, sobre nada disso. Aquele tipo de detalhe pertencia a outro universo, um que havíamos acabado de deixar para trás. Desliguei o telefone e, sem perder um segundo, guardei-o no bolso. Acomodei-me na moto e o som do motor, quando eu acelerei, soou diferente. Não era mais o som da rotina, mas o da urgência. Era o som de uma promessa sendo cumprida. Assim que o novo destino foi traçado, algo em mim mudou. Aquele interruptor interno que me permitia rodar pela cidade em estado de piloto automático, pensando na vida, ouvindo música, foi desligado bruscamente. Agora, cada centímetro de mim estava desperto, focado, presente. Minha visão parecia mais nítida. As luzes dos postes e dos faróis dos carros tinham um brilho mais intenso, e cada rua se apresentava como um desafio a ser vencido com precisão. O trajeto até o hospital foi completamente diferente de qualquer outra corrida que eu já fiz. Não era sobre ser o mais rápido a qualquer custo, cortando todo mundo de forma imprudente. Era sobre ser eficiente, seguro e, acima de tudo, infalível. Cada movimento era calculado. As mãos seguravam o guidão com uma firmeza que não era de tensão, mas de concentração absoluta. Meus olhos varriam o asfalto à frente, não apenas procurando o caminho mais curto, mas o mais seguro, desviando de buracos e irregularidades com um cuidado quase cirúrgico. Aquele sanduíche na minha mochila não podia sofrer um solavanco sequer. O peso nas minhas costas era o mesmo, mas a sensação era outra. Não era mais o peso de uma encomenda, mas o de uma responsabilidade imensa. Aquele lanche era um elo, um frágil fio de normalidade e afeto estendido até uma cama de UTI, e eu era o responsável por garantir que ele não se rompesse. A urgência no pedido dela ecoava na minha mente junto com o ronco do motor. Eu não estava apenas pilotando uma moto, eu estava carregando a esperança de alguém. As ruas familiares se transformaram. Um sinal que fechava não era mais um aborrecimento, mas um obstáculo agonizante. Um carro lento na minha frente não era um incômodo, era uma barreira entre uma mulher e o último desejo de seu marido. Todo o meu ser estava imbuído de um propósito maior, uma sensação que eu nunca havia experimentado neste trabalho. Eu não era mais um rosto anônimo na multidão de entregadores. Naquela noite, para aquela mulher, eu era a pessoa mais importante do mundo. Desacelerei.
sentindo o peso da jornada chegar ao fim e o da expectativa começar. Parei a moto no acostamento, em um espaço próximo à entrada principal. Desliguei o motor e o silêncio que se seguiu foi mais barulhento do que todo o trânsito que eu havia deixado para trás. Era um silêncio denso, carregado. Hospitais têm essa energia própria, uma aura pesada onde a esperança e o desespero travam uma batalha silenciosa em cada corredor. Pessoas entravam e saíam com passos lentos, os rostos marcados pela preocupação. O ar parecia mais frio aqui. Respirei fundo, o cheiro de antisséptico já se misturando ao ar da noite. Por um momento, eu era apenas mais um estranho observando a porta giratória. A fronteira entre o mundo normal e aquele universo particular de dor e cura. Tirei o celular do bolso, as mãos um pouco trêmulas pela adrenalina. Abri a conversa com ela e digitei a única palavra necessária, a senha que me daria acesso à fase final daquela missão. Cheguei. Enviei. O tique azul apareceu quase instantaneamente. A resposta dela veio na mesma velocidade, uma frase curta, direta, mas que fez meu coração acelerar. Me encontra na entrada da UTI. Aquilo solidificou tudo. Não seria uma entrega rápida na recepção. Eu teria que entrar, cruzar os corredores, subir e chegar ao epicentro de tudo. Teria que encarar o ambiente, que até então era apenas uma imagem na minha cabeça. A sigla UTI deixou de ser um conceito abstrato e se tornou um destino, um lugar físico que eu precisava encontrar. Peguei a sacola de papel pardo com um cuidado redobrado. O calor do lanche parecia um pequeno reator de vida em minhas mãos. Dei o primeiro passo em direção às portas de vidro, deixando para trás a segurança da minha moto e entrando de vez naquela história. O interior do hospital era outro mundo. O ar-condicionado gelado contrastava com o mormaço da rua, e o cheiro era uma mistura de limpeza e algo mais, algo clínico e indefinível. Segui as placas, minha bota de motociclista fazendo um som abafado e deslocado no piso polido e brilhante. Cada passo me levava para mais longe do meu território e mais fundo no dela. Peguei o elevador e o curto trajeto vertical parecia uma subida a um lugar solene. As portas se abriram em um andar silencioso, onde o único som era o zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes. Havia um cheiro diferente aqui, mais concentrado. O corredor era longo, com paredes de um branco gelo que pareciam absorver qualquer alegria. E no final dele, uma placa. UTI. Unidade de Terapia Intensiva. Foi então que eu a vi. Ela estava de pé, exatamente como uma sentinela em seu posto, ao lado da grande porta dupla que, eu supunha, levava para dentro da unidade. Não estava sentada em uma das cadeiras desconfortáveis do corredor. Sua ansiedade não a permitia descansar. Estava ali, ereta, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, um gesto de quem tenta segurar os próprios pedaços para não desmoronar. Seu rosto estava marcado pela exaustão, mas foram seus olhos que me prenderam. Eram de um vermelho vivo, inchados, testemunhas de horas de um choro que talvez nem tivesse terminado. Ela olhava fixamente na direção do elevador, e quando seus olhos encontraram os meus, vi um lampejo de reconhecimento seguido de uma onda de alívio tão palpável que eu quase pude tocá-la. Naquele olhar, eu não vi uma cliente. Vi a personificação da voz desesperada do telefone. Uma mulher segurando o mundo nos ombros, cujo único ponto de apoio, naquele instante, era um estranho segurando uma sacola de papel pardo. A imagem dela ali, naquele corredor estéril, esperando por um simples lanche, como se fosse um transplante de órgão, se gravou em mim para sempre. Eu caminhei os últimos metros em silêncio, sentindo o peso de cada passo. O corredor parecia um santuário e eu, um peregrino chegando ao seu destino. Estendi a sacola de papel na direção dela.
Nossos olhos permaneceram conectados. As mãos dela, trêmulas, se ergueram para receber a entrega. No instante em que seus dedos tocaram o papel aquecido, no momento em que a responsabilidade passou das minhas mãos para as dela, foi como se a última barreira de sua compostura se dissolvesse. Ela desabou. Não foi um choro silencioso. Foi um colapso, um desabafo profundo e gutural que vinha da alma. O corpo dela se curvou para a frente e as lágrimas que ela vinha segurando com tanta força jorraram sem controle, molhando a sacola que ela agora abraçava contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Em meio aos soluços que sacudiam seus ombros, ela ergueu o rosto para mim, os olhos inundados transmitindo uma gratidão dolorosa. Muito, muito obrigada, ela conseguiu dizer, a voz rasgada pela emoção. E então, ela me deu o contexto final, a peça que transformou a tristeza em algo quase sagrado. Isso não é só um lanche. É o último gesto de amor. A palavra último ecoou no corredor silencioso e me atingiu com a força de um soco. Último. Aquela palavra confirmou todos os medos, todas as suposições. Não era apenas uma crise, era um fim. Eu estava ali, um estranho de capacete na mão, testemunhando o prelúdio de uma despedida. Aquele simples sanduíche era um adeus, era a materialização de uma história de amor que chegava ao seu capítulo final. Eu fiquei ali, paralisado, sem ter o que dizer, sem ter o que fazer. Minha missão estava cumprida, mas eu só conseguia pensar que o meu pequeno ato de ajuda era apenas uma gota d'água no oceano de dor daquela mulher. Eu fiquei ali, parado, mudo. As palavras dela, especialmente a última, sugaram todo o ar do corredor e me deixaram sem nada para dizer. O que se fala para alguém que está se despedindo? Sinto muito, soaria vazio. Força seria uma ofensa à dor visível em cada traço do seu rosto. Qualquer clichê de consolo se despedaçaria contra a realidade brutal daquele momento. Então eu fiquei em silêncio. Um silêncio que era a única resposta honesta, a única forma de respeito que eu podia oferecer. Aquele momento me atingiu em cheio, como uma onda que te arrasta para o fundo sem aviso. A rotina, a pressa, a indiferença necessária para sobreviver na selva de pedra, tudo isso foi lavado. Naquele instante, eu não era mais um entregador. A casca profissional que eu vestia todos os dias para me proteger do mundo rachou e caiu. Eu era apenas um ser humano, de pé, diante da forma mais pura e dolorosa de amor que eu já tinha visto. Foi quando eu percebi, com uma clareza que doía, a verdadeira natureza da minha entrega. Aquele saco de papel pardo nas mãos dela não continha apenas comida. Era muito mais. Era um elo de afeto, uma ponte frágil construída sobre o abismo da doença, ligando o mundo dela ao dele. Era uma memória embrulhada para presente. Talvez a lembrança de um primeiro encontro, de um piquenique em um dia de sol, de jantares simples na cozinha de casa. Era o gosto da vida normal, da vida que eles tinham antes daquele quarto de hospital. E o mais pesado de tudo, a possibilidade real de ser a última, o último sabor familiar, a última vontade atendida, o último eu te amo, dito não com palavras, mas com o cheiro e o gosto de um simples sanduíche. Eu não tinha entregado um lanche, eu tinha sido o portador de um sacramento. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei parado naquele corredor. Quando finalmente me virei para ir embora, meus pés pareciam feitos de chumbo. O caminho de volta pelo hospital foi uma caminhada fantasma. Eu passava pelas pessoas, pelas placas, pelas portas, mas não registrava nada. Minha mente estava presa lá atrás, com a imagem daquela mulher abraçando a sacola de papel como se fosse sua única âncora em um mar de dor. Cruzei a porta giratória e o ar quente e úmido da noite no rio me recebeu como um baque, me trazendo de volta à realidade. O barulho da cidade, que antes era o som da minha rotina, agora parecia fútil e distante. Cheguei até minha moto, meu porto seguro, meu escritório ambulante. Coloquei o capacete ao lado, no banco, mas não subi. Apoiei-me nela e fiquei ali,
olhando para o movimento da rua sem realmente enxergar. Eu não conseguia sair do lugar. Simplesmente não dava. O motor da moto, que para mim era sinônimo de movimento e liberdade, estava desligado, e minha mente girava em alta velocidade. A imagem dela, a voz, a palavra último, tudo se repetia num loop infinito. Foi ali, encostado no metal frio da minha moto, que a ficha caiu de verdade. Eu sempre vi meu trabalho como algo simples, quase mecânico. Pegar um pacote, desviar do trânsito, entregar, receber. Uma troca. Mas naquela noite, eu entendi que às vezes, sem que a gente perceba, somos muito mais do que a função que exercemos. Nós nos tornamos instrumentos. Instrumentos nas mãos do destino, do amor, da dor. Eu fui apenas a ferramenta que permitiu que um gesto de afeto fizesse sua travessia final. Pensei em quantas outras histórias invisíveis aconteciam por trás das portas em que eu batia todos os dias. Quantos dramas, quantas alegrias, quantas despedidas. Eu era um mensageiro atravessando um campo minado de emoções humanas e nunca tinha me dado conta. A gente se acostuma com a rotina, mas a vida de verdade, com seu peso e sua glória, está sempre pulsando, escondida sob a superfície do cotidiano. E naquela noite, eu tive o privilégio e o peso de tocar nesse nervo exposto. Finalmente respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma nova resolução. Coloquei o capacete e o ato de fechar a viseira pareceu como fechar um capítulo. Girei a chave. O motor da moto despertou, seu ronco familiar agora tingido com a solenidade da noite. Engatei a primeira marcha e acelerei, me misturando novamente ao fluxo de luzes e sombras da cidade. Mas eu não era mais o mesmo. Enquanto eu pilotava, as ruas do Rio de Janeiro pareciam diferentes. Cada janela de apartamento acesa não era mais apenas um ponto de luz, mas uma possível história. Cada porta fechada guardava um universo de dramas e alegrias que eu jamais conheceria. Eu ainda era um entregador, uma figura anônima na paisagem urbana, mas minha percepção sobre o que eu fazia havia mudado para sempre. Naquela noite eu entendi a lição final. Entendi que meu trabalho ia muito, muito além de levar comida de um ponto ao outro. A gente se move pela cidade como glóbulos vermelhos, carregando coisas que as pessoas precisam para viver. E às vezes, sem saber, a gente carrega muito mais do que o conteúdo da mochila. A gente se torna um elo invisível entre a saudade e o afeto, entre a fome e o conforto, entre a solidão e um pequeno momento de prazer. Somos portadores de esperança para alguém que faz um plantão exaustivo, portadores de carinho em uma caixa de pizza para uma noite de cinema em família. E como naquele dia, em sua forma mais pura e avassaladora, fomos escolhidos para sermos os portadores do último gesto de amor de alguém. Aquela entrega me marcou. Ela me deu um novo tipo de respeito pelo que eu faço e pelas vidas que toco por um breve instante. Nunca soube o nome daquele homem, nem o que aconteceu depois que aquela porta da UTI se fechou. Mas carrego comigo a certeza de que, em uma noite comum, em meio ao caos, eu fui parte de algo extraordinário. Fui o mensageiro de um adeus.